Então seja bem-vindo a mais um Corporate Business. O Corporate Business, como já deve saber por esta altura, porque já vamos com 3 anos desta brincadeira, é o programa onde nós aqui tentamos levar a melhor, ouviu bem, a melhor informação financeira fiscal, como costuma dizer o José Pedro Farinha. Ora, mensalmente nós trazemos exatamente aqui esses temas e qual é que vai ser o tema deste mês? O Orçamento de Estado. Mas já lá vamos, porque agora temos aqui uma pergunta para lhe colocar. Considera que o Orçamento do Estado salvaguarda os interesses das empresas? Aqui em baixo está um linkzinho, vá votando, que é para a gente conhecer a sua opinião sobre o Orçamento do Estado. Venha daí. Ora, boa tarde. Eu considero que há sinais no sentido positivo, sobretudo porque há uma trajetória de redução de impostos sobre o trabalho e para as empresas, mas também sabemos que peca por falta de ambição e particularmente porque a redução de 1% no IRC não vai ter um efeito significativo. E na nossa óptica não tem um impacto desejado na atração de investimento, nem vai libertar recursos necessários que as empresas necessitam para investir para investir nas empresas, para investir em inovação, para melhorar as condições dos próprios trabalhadores. Portanto, aqui consideramos que há uma falta de ambição bastante grande. E depois, por outro lado, também há falta de incentivos para inovação e desenvolvimento. E há também uma falta de incentivos para que as empresas cresçam, não é? Portanto, continuamos a ter medidas orientadas para as PMEs e o Orçamento do Estado ignora a necessidade de fomentar o crescimento de grandes empresas. Portanto, isto, no fundo, é aquilo que me parece em relação ao... Ora bem, eu se fosse assim, ouvia com atenção a opinião da Margarida Rossi. A Margarida Rossi está naquela que eu considero a associação empresarial mais independente do país, um trabalho muitíssimo bem feito. Ora, como já lhe expliquei no início do programa, vamos falar sobre o Orçamento de Estado, com 3 componentes, IRS, IRC e também tributações autónomas / benefícios fiscais. Ora, como sabe também, todos os meses temos aqui 3 pessoas no estúdio. O primeiro é o José Pedro Farinha, que é o CEO da Betocnet. Temos a Isabel Cipriano, que é Presidente da Apotec, e esta semana, ou melhor, este mês, temos a Telma Curado, da TCC, não é assim, Telma? TCC, ela vai explicar o que é que quer dizer, para nos acompanhar na análise de hoje. Zé Pedro, o que é que vamos tratar hoje? Então, obrigado por estarem connosco. Hoje vamos tratar do Orçamento de Estado de 2025. Mas é melhor não nos precipitarmos, porque eu acho que ainda vem aí molho. Eu acho que todos os anos temos este problema, não é? Portanto, eu não gosto de falar do Orçamento de Estado porque ou falamos muito cedo ou falamos muito tarde. Mas é importante falar e falar sobretudo em algumas alterações que são relevantes para a vida das empresas. Concordando com o que a Margarida disse, também há aqui alguns sinaizinhos mais ou menos positivos e vale a pena olhar para eles e olhar desde já, porque é no início do ano que as empresas tomam decisões e não em dezembro, porque nessa altura já passou. Não é? E muitas agora estão na fase do ora bolas, porque deviam ter conhecido o Orçamento de Estado de 2024, no início de 2024, e estão a olhar para eles agora. Mas não é culpa nossa, nós fazemos esse alerta todos os anos, por isso. Sim, mas é sempre bom continuar a alertar. Estamos a fazer isso agora. É sempre bom continuar a alertar. E, portanto, cá estamos nós para ver as principais alterações fiscais no Orçamento de Estado para 2025, com base naquilo que conhecemos hoje, não é? Portanto, é isso que vamos ver. Muito bem. Isabel Cipriano, Vossa Excelência ficou com a missão de falar do IRS. Quais são as novidades? Olá, Camila. Olá a todos. Eu fico sempre com a missão ingrata. É aquilo que dói mais no bolso das pessoas. É aquilo que nós nos esforçamos várias vezes ao ano, não só em matéria de proposta da OE, mas depois com o diploma já em definitivo, de explicar. Pedia só à nossa Carolina, se fizesse o favor de colocar em tela aqueles 2 quadros. Este é um orçamento que, em termos de receita, assenta num pressuposto de 134 mil milhões de euros e uma despesa ligeiramente abaixo. Portanto, pelo 3º ano consecutivo de apresentação de orçamentos, vamos com uma expectativa de superávit. A indicação... E porquê é que isto é importante? Porque temos que perceber estas metas para perceber as medidas que compõem. Sim. Portanto, Isabel, deixa-me só explicar a quem está a ver, a tentar nestes 2 números que a Isabel deu. 134 mil milhões de euros.
quer dizer de arrecadação fiscal. E porquê? Porque você tem 134 mil milhões de euros de despesa. Entendeu isto ou não? É bom que perceba, porque enquanto não houver contenção na despesa, também nunca vai haver contenção nos impostos. E, portanto, veja só a evolução. Este ano, o orçamento tem uma previsão de despesa de 124 mil milhões de euros, 2024. Passa para 134. Portanto, este aumento de despesa tem que ser pago de alguma maneira. É pago com a IRS e com outras coisas que vamos falar aqui hoje. Espera-se que o PIB para 2025 cresça na casa dos 2,1% e, naturalmente, temos aqui uma margem de saldo orçamental positivo de 0,3% do PIB. Tem uma coisa muito boa, que é o facto dos escalões de IRS serem atualizados a 4,6%, que é praticamente o dobro do valor da inflação. Exatamente, já lá vamos a eles. A taxa de desemprego expectável será de 6,5% e a despesa pública, em termos de PIB, vai-se ficar, nas previsões do Governo, em 93,3%. Okay? A inflação prevista, 2,3%. O Conselho de Finanças Públicas validou o relatório que acompanha o orçamento. Isto é importante que se diga. Sim. E é importante que se diga uma coisa que a população se esquece sempre, que a gente vê essa manifestação com as abstenções das eleições para a União Europeia. É que isto é o orçamento. Não é só de Portugal, é um orçamento de um Estado-membro de uma União Europeia. Sim. Está bem? Não nos podemos esquecer disso. Temos que ir ao aval superior. Está bem? Quer no nível de receita, quer no nível de despesa. Isto tem que ser tudo justificado. Então vamos lá àquilo que o Camilo gosta que eu diga. Escalões atualizados acima da inflação do IRS. É sim, senhora. Portanto, já tinha sido mexido. E isto é uma diferença muito grande em relação aos governos do Partido Socialista. É bom dizer isto. Não é? E a gente, mais à frente, vamos ter a oportunidade de fazer as contas do IRS. Já agora, lembrar a cabecinha das pessoas que se distraem com estas coisas às vezes. O que é que significa não atualizar os escalões de IRS à taxa de inflação? Quer dizer que você vai pagar mais impostos. Está a ver? O que é exatamente o contrário. A atualização é feita acima do valor da inflação. Portanto, é um bónus para o contribuinte. E até foi considerado o seguinte, é para os salários que fiquem estagnados não serem prejudicados na variação do escalão. Portanto, estas contas foram feitas e validadas e aqui há, de facto, uma medida positiva e que várias vezes no passado tivemos a dizer mexemos em tanta coisa, mas os escalões do artigo 68 do IRS não mexiam. IRS jovem, pronto. O IRS jovem já não é jovem, portanto, não é hoje, não é de agora. É um instrumento que tem vindo a ser melhorado. Portanto, há alteração das isenções, portanto, passa a 100% para o primeiro ano, a 75% entre o segundo e o quarto, 50% entre o quinto e o sexto e 25% entre o oitavo e o 10º ano, até aos 35 anos. Isabel, apesar das correções que foram introduzidas com a negociação com o PS, isto é um grande bónus para a malta mais jovem? Depende, porque o diabo está sempre nos pormenores. Então. Pronto. Isto é, estes jovens até aos 35 anos, agora, independentemente de serem estudantes ou não, portanto, essa parte é uma melhoria, têm que estar independentes no IRS. E depois não se aplica bem aos trabalhadores todos, porque o trabalho independente, a categoria B, não está aqui contemplada. Nomeadamente quem passa recibos verdes. Exatamente, são esses. Está bem? E é preciso perceber, e é bom que tantas vezes se faça, que finalmente haja coragem para se apurar o número de colaboradores que estão a receber, são os falsos recibos verdes. Sim. E quantas estruturas do Estado é que têm esses colaboradores? Isso é mão de obra, é trabalho dependente mascarado de... Faz de conta que não é. Que não é, não pode ser. Isso tem que ser corrigido. Mais, o alargamento da isenção do subsídio de refeição, ou seja, quem recebe o subsídio de refeição por cartão, que é uma modalidade que nós recomendamos às empresas a aderirem. Estamos de falar disso aqui. Atenção, você já faz isso na sua empresa ou não? Ou anda a perder dinheiro? A isenção até ao trabalhador, portanto, estamos a dar um rendimento adicional ao trabalhador que não é sujeito à retenção na fonte a qualquer tributação, passa dos 9,6 atuais para os 10,2. É uma medida pequenina, mas que no final do ano fará a diferença ao colaborador. Limpa, é peixinho limpo, sem espinhas. Não paga impostos. Nada. Depois, uma medida também simpática, que são os prémios com isenção de IRS e Segurança Social, os chamados... 15º. O 15º mês. O 15º mês, nós falámos aqui em vários programas, foi uma conquista das confederações. Conquista parcial, porque mais uma vez o diabo voltou a entrar no pormenor e vir estragar isto tudo. Então onde é que está o diabo, Isabel? Vou ter um lugar garantido no inferno, com tanto anúncio.
Ou seja, o que é que estes prémios de produtividade dizem? Que ficam isentos de IRS e de contribuições para a Segurança Social até ao limite de 6% da retribuição base anual do trabalhador. Pronto. Todos os valores que forem pagos de forma voluntária, de caráter regular, prémios de produtividade, desempenho, participações, tudo muito bonito. Mas a produtividade implica, de facto, uma valorização do desempenho. Com números, com dados. Ora, se para este prémio com isenção a entidade empregadora tiver que aumentar os vencimentos todos, independentemente do nível de produtividade do colaborador, lá se vai a isenção do IRS e da Segurança Social. Portanto, isto foi uma surpresa posterior ao acordo com as confederações. Vamos ver como é que vai correr na especialidade. Pois, nós sabemos é que as confederações estão um bocado aborrecidas com esta parte. E com razão, eu também estaria. Claro. Até como trabalhadora estou. E aquela brincadeira de, imagina, um colaborador que passa a vida a faltar, esse não pode ser excetuado dos benefícios. Porque senão todos os outros que se empenham vão ser prejudicados. Portanto, com isto nós não estamos a premiar a produtividade, estamos a premiar a inépcia. Isso é socialismo puro. Alguém esta semana me dizia que submeteu a proposta do Orçamento de Estado ao ChatGPT e perguntaram-lhe, é um orçamento de direita ou um orçamento de esquerda? E o ChatGPT disse o quê? Orçamento de esquerda. Obviamente. Portanto, não há milagre. Como dizia aqui a nossa convidada do Vox Pop, é sem dúvida um orçamento de prudência, como nós dizemos em gestão, comedido, mas também é o espelho de um governo que não tem maioria absoluta e que vê aqui vertido normas que são da oposição. Portanto, tem tudo para correr bem, porque tem cá normas que não são propriamente do governo e correndo-se o risco de forma avulsa, no decurso de 2025, serem introduzidas algumas medidas que põem em causa o tal plano de execução orçamental que assenta em premissas e princípios definidos à partida. Há uma boa notícia, que também em linha de atualização com os rendimentos, que é a atualização do mínimo de existência, portanto, vai-se fixar em 870 euros para o próximo ano. Que não paga impostos. Que, mais uma vez, à semelhança de 2024, também não está sujeita a IRS. Eu acho que isto é um péssimo serviço que se presta à sociedade. Vamos pagar a fatura daqui a 2 anos disto. Ora bem, está a ver? Dedução específica atualizada. Finalmente, depois de tantas as vezes, José Pedro Risso, termos aqui falado sobre as deduções específicas. Sim. Então, o que é a dedução específica? Ora, isso que eu ia pedir, Isabel, só para lembrar à malta que está do outro lado. Então, vai lá ver. IRS, a primeira linha é a do rendimento, certo? A segunda linha que nós vemos na liquidação é a dedução específica, que é o teto da comparticipação social máxima. Exatamente. A não ser que nós pagamos para a Segurança Social mais, então deduzimos tudo o que pagamos. Se não, independentemente de termos pago menos, vamos sempre deduzir o máximo que a lei prevê. Portanto, finalmente a dedução específica vai ser atualizada. Haja Deus. E vai passar a corresponder a 8,54 vezes o valor da IAS, que é o indexante de apoios sociais. Que ainda não é conhecido, Camilo. Atenção, falta definir este valor. Há de aparecer por portaria, provavelmente. Vamos a ver, quando é que ela chega? IMT, muito se tem falado da isenção do IMT para jovens que foi alargada. Portanto, em bom rigor e em enquadramento, da última vez que falámos sobre isso, eu não vejo com bons olhos. Vejo com bons olhos a bondade da iniciativa. Sim, mas não vai ter efeito, pelo contrário. Não, pelo contrário, porque não há mais casas a serem construídas. Não há oferta de casas, tens aumento da procura, portanto, o preço os preços vão... Aquilo podia ser o benefício de encaixe financeiro para o jovem não ter que despender mais na compra. Vai pagar depois na compra. Vai pagar na compra. Portanto, a medida é benéfica, sem dúvida nenhuma. Aliás, este é um ótimo exemplo do que é governar com base na pressão pública. Sim. Portanto, o que faria sentido não era mexer nisto, era tomar medidas sérias para aumentar a oferta de habitação no mercado. E equivaler as deduções. Não é as específicas, são as seguintes. Portanto, os tetos das rendas estão nos 500 e poucos euros. Quem comprou casa até 2011 já não pode deduzir. Sim, só pode deduzir a amortização Exatamente. da casa. E devia-se aumentar o teto. As regras para o mesmo item estão totalmente desequilibradas. E só para que as pessoas tenham noção, o metro da casa quadrada em Lisboa, Lisboa Distrito, não é Lisboa Concelho, Lisboa Distrito, 4,174. O que quer dizer que com este benefício do IMT alargado, fizemos as contas, e um jovem
queira beneficiar só se pode esticar a uma área de 70 metros quadrados, que é grande, é enorme. É enorme. 70 metros quadrados. Quando estamos a atrair talento digital... Isso foi a minha primeira casa quando eu era solteiro ainda. E não sofria de claustrofobia. Exatamente, não sofria de claustrofobia. Em Lisboa. E agora pergunta assim, então e se for a um distrito mais ao Porto? É sensivelmente o dobro para baixo, metade. E se virmos o comparativo relativamente ao mesmo período do ano passado, as casas em Lisboa tiveram um aumento de 9,3%, mas no Porto um aumento de 13%. Ok, estes números nós não olhamos. Portanto, o que é que nós estamos a dizer ao mercado? Ok, podem aumentar o preço das casas porque os jovens vão poder... Sim, Isabel, aqui devia haver um bocadinho mais de humildade e dizer às pessoas, meus senhores, não vale a pena estarmos aqui com conversa fiada porque o problema da habitação não se resolve num ano nem em 2, resolve-se em 5 ou 10. E é tomando medidas que, em alguns casos, são odiadas pelas pessoas. Não é? São medidas difíceis. O exemplo que toda a gente dá e que os empresários se queixam, e a Telma vai corroborar isto seguramente, é a dificuldade no licenciamento. É verdade. Este é o maior entrave. Sim, nas autarquias. Pronto. Porque o IMT, vamos lembrar, não reverte para a conta geral do Estado. É a receita das câmaras. Bem? Precisamente. Pronto. Então vamos lá pôr os pontinhos nos is como nós gostamos. Rendimento, o rendimento mínimo, como já vimos, aumenta a 50 euros. Há um novo bónus previsto para os pensionistas, que, à semelhança do que houve agora entre os 100 e os 200 euros, está previsto um novo bónus para... se as condições o permitirem, e só vamos saber lá para o verão de 2025. Mas esteja descansado que estes bónusinhos que a gente está a dar agora, depois vão-nos sair caro daqui a 10 ou 15 anos, ok? Nas contribuições. Esteja sossegado. Não é que as pessoas não mereçam. Atenção, não é isso que se está a dizer. O problema não é esse. O problema é a sustentabilidade da segurança social. Vamos explicar isto de uma forma mais simples. Temos um cobertor. Okay. A gente quer tapar um bocadinho mais até ao nível do nariz, corremos o risco de destapar o pé. Depois, com o gasto, o cobertor faz buraco. Isto é o nosso orçamento, é a nossa gestão orçamental anual que estamos a fazer. Portanto, todas as benesses, por mais bondosas e generosas que vão ter que se pagar. Vão ter que se pagar. Não podemos esquecer que há uma fatura. Para acabar, o complemento solidário para idosos se vai ser reforçado em 30 euros, portanto, a conta da farmácia, se os medicamentos aumentarem, pronto, não, pode ser que não fique sem o medicamento, como eu costumo dizer. Os transportes, ao alargamento do passe gratuito até aos 23 anos, como já estamos a ver, e a loucura que foi ao passe ferroviário. É verdade. Pronto. Mas não há mais comboios, curiosamente. Não, lá está o problema. E temos, não há mais comboios, não há mais circulação de transportes públicos. Temos pelo menos um metro em Lisboa com 6 e 7 minutos de tempo de espera. Exato. Camila, quando era aluna, assim, há 2 dias atrás. Bom, eu tínhamos também, quando era aluna, 3 e 4 minutos, precisamente. 3 e 4 minutos. Andámos na faculdade à mesma altura. Provavelmente. Ora, o que é que isto tem? Isto não é uma resposta. No outro dia alguém dizia que nós não temos turismo a mais. Claro que não temos turismo a mais. Temos organização e incapacidade de resposta. A educação, pronto. Os pais que têm os filhos no ensino superior público, as propinas continuam congeladas, portanto não vai haver aumento. Em minha opinião, mas pronto, com o tempo lá chegaremos também. Vai-se pagar com língua de pau mais tarde. Vai ficar nos 697 euros e isso chamava só aqui a atenção para as alterações à retenção da fonte da categoria B, que vão passar de 25% para 23%. Deixas mais dinheiro na mão das pessoas. Exatamente. Agora quando se fizer um acerto do IRS, eu continuo a dizer que a retenção na fonte é elevada para o panorama de falsos recibos verdes, mais a agravante que se paga para a Segurança Social. Pois. Pronto. Para encerrar o IRS em linhas gerais, só para lembrar o seguinte, nós estamos em 2024. Em 2024 estamos a reger com um orçamento que foi aprovado no final de 2023, que vamos entregar em 2025. Este ano, em 2024, na campanha do IRS, e como sabe a Associação colabora com várias entidades no auxílio e na redução da literacia financeira e fiscal, uma das questões que as pessoas nos diziam, mudou o governo, temos IRS a pagar. Eu assim, pois mudou, mas não é por o governo ter mudado que temos IRS a pagar, porque estas são as regras do governo A ou do governo B. Portanto, isto quem chega diz mal, quem sai diz mal. Portanto, não interessa a cor política, aqui nem sequer a discussão é no patamar político. Isto aqui é a discussão técnica. É essas regras que a gente tem que se lembrar. E estas, nós vamos senti-las na pele em 2026. Doutora Telma Coranto, TCC associados, não é? Não vou perguntar o que é que faz a TCC associados, mas o que é que a gente tem aqui novidades em benefícios fiscais?
Em benefícios fiscais, este Orçamento de Estado traz-nos algumas clarificações que eu acho que são importantes de mencionar ao nível dos benefícios fiscais, que tinham aqui uma difícil aplicação e dúvidas severas na sua utilização que vêm agora esclarecidos. Eu começava pelo incentivo à valorização salarial. Houve alterações significativas a este incentivo, que foi criado em dezembro de 2023 e corresponde à execução do Acordo Tripartido da Valorização Salarial e do Crescimento Económico 25-28. E as condições de acesso ao benefício foram substancialmente alteradas na medida em que a majoração, a dedução fiscal dos aumentos salariais passa de 150% para 200%, que eu acho que é positivo. Os aumentos salariais mantêm a exigência de um aumento de 4,7%, e deixa de existir a exigência de manutenção ou redução do leque salarial. Portanto, esta exigência é revogada. Portanto, anteriormente não podia haver aumento do leque salarial, era comparado os 10% dos trabalhadores que mais auferiam com os trabalhadores que menos auferiam antes e depois do aumento, e não podia haver um aumento deste leque salarial. Nessa medida, eu acho que o Orçamento de Estado para 2025 traz aqui uma clarificação, nomeadamente do incentivo fiscal à valorização salarial, que eu acho que é importante que fique clara, fique objetiva e que fique mais transparente e que evite efetivamente dificuldades na sua aplicação. Depois, em relação ao artigo 43b, relativamente aos incentivos à recapitalização das empresas, portanto, isto é aplicável em sede de IRS, é um benefício fiscal que é usufruído por quem tenha participações sociais em empresas e anteriormente aplicava-se às entradas de capital que eram realizadas em empresas que não cumpriam com o artigo 35, ou seja, que se encontravam em perda de metade do capital, e que neste momento se aplica, e esta é a grande alteração, que eu acho que também é positiva, aplica-se a todas as empresas, portanto é uma medida clara à recapitalização das empresas e que permite que no apuramento das mais-valias de vendas de participações sociais ou na distribuição de dividendos seja deduzido o valor de 20% destas mesmas entradas. Portanto, da leitura, eu tentei fazer aqui uma análise numérica. Não sei exatamente se vai ser aplicado com ou sem progressividade, mas na realidade parece-me que não é um impacto muito significativo quando estamos a falar do abatimento de 20% destas entradas, que são realizadas por aumento de capital social. Portanto, não será muito significativo quando estamos a falar no caso das mais-valias, mas que é interessante quando estamos a falar na distribuição dos dividendos. Nomeadamente, se houver um aumento de capital numa empresa que tenha um capital social relativamente reduzido e que iria fazer distribuição de dividendos que tenham resultados transitados de um valor significativo, a redução da taxa liberatória de 28% e o abatimento dos 20% das entradas que tenham sido realizadas torna a taxa muito mais interessante. A taxa liberatória, nesse caso, por exemplo, baixa de 28 por quanto? Aproximadamente para 26,5%. É pouco. No caso das mais-valias, no caso dos dividendos, já é bastante mais interessante. Portanto, já passa de 28 para 16. E em termos médios para 18. Este já faz diferença. Mas não sabemos ainda muito bem, a redação não é muito clara, se efetivamente isto é há de vir na especialidade destas clarificações, se é um limite que é deduzido no primeiro ano da distribuição de dividendos, sendo certo que tem 5 anos para ser efetuado a utilização deste benefício. Esta parte vai no sentido certo. Vai no sentido certo. Aliás, porque um dos problemas que as empresas têm é a sua capitalização, precisamente. Não é? É a retenção de lucros, é o autofinanciamento e a capacidade de terem meios que lhes permitam financiar a sua atividade sem recorrerem a ferramentas externas. Nunca se esqueça que capitais próprios é aquele capital que permite à empresa desenvolver a sua atividade. Nunca se esqueça disso. Portanto, beneficiar aqueles que retêm dentro de si próprios os lucros que vão gerando e que continuem a reinvesti-los e a inovar, a investir e a fortalecer as empresas e a contratar, portanto, acho que é importante. E haveria outras medidas nesta esfera que poderiam ser mais arrojadas, mas eu acho que no âmbito dos incentivos, dos benefícios fiscais, as alterações são interessantes. Telma, vocês costumam tratar muito desta parte da recapitalização das empresas. Uma das críticas que o Dr. Carlos Tavares fazia na semana passada no Business Watch era que, sim, foi na semana passada, ele dizia que a legislação portuguesa protege o endividamento das empresas versus capitalizar as empresas. Este orçamento vai no sentido certo? Este orçamento vai no sentido certo, com este incentivo à recapitalização na esfera de IRS, do investidor particular,
e porque vem agora também aqui clarificar e, aparentemente, através de uma norma transitória, majorar aquilo que é o 43D do regime fiscal de incentivo à capitalização de empresas, portanto, o famoso ICE, que resultou da fusão da remuneração convencional do capital social e do LRR, que morreram e que vieram já em 2023 dar origem ao incentivo à capitalização empresarial. Então, o que é que mudou? Em 2023 temos uma taxa de... É uma dedução ao quadro 07, portanto não é uma dedução à coleta, mas é uma dedução ao quadro 07 que efetivamente permitia que os aumentos líquidos dos capitais próprios elegíveis nas grandes empresas fosse feita pela percentagem de 4,5%, 5% para as PMEs ou para as Small Mid Caps. Em 2024, a percentagem passa a ser indexada à Euribor a 12 meses, mais um spread de 1,5%. 2% já era aplicável nas Small Mid Caps. 2025 vem dizer que é 2% a acrescer ao Euribor de 12 meses. Deixa-me só sossegar o senhor espectador, ou a senhora espectadora. Small Mid Caps quer dizer pequenas e médias empresas. Okay. Portanto, o anteriormente já eram aplicados às Small Mid Caps os 2%. Em 2025 não há... Small Mid Caps, pequenas e médias empresas também. Não há qualquer distinção e, portanto, são os 2% que acrescem ao Euribor a 12 meses e há aqui uma norma transitória no Orçamento de Estado que permite que a dedução seja majorada em 2025 em 50%. E o que é isto? Que entradas são estas, não é? Que forma é que eu tenho de capitalizar a minha empresa através deste benefício fiscal? Aumentos em capital social, em dinheiro, conversões de créditos em dinheiro, prémios de emissão. Há conversões de créditos também. Conversões de créditos em capital social e aplicações de lucros passíveis de distribuição. Portanto, eu acho que sim, que isto faz todo o sentido, engordar, robustecer as empresas do ponto de vista financeiro com aquilo que é o resultado do seu próprio trabalho, que é isto que eu acho que deve acontecer e que é isto que é o objetivo dos benefícios fiscais, que é, efetivamente, vamos lá ver, remunerar, diminuindo a fatura fiscal, as empresas que mais criam valor, que mais lucro dão, que mais investem, que mais contratam, que mais inovam. Desse ponto de vista, acho que estamos aí no sentido certo. José Pedro Farinha, IRC. Aqui temos uma série de novidades. Não temos assim tanto. Vai ser irónico. Okay. Eu acho que até a malta esquece que esse bandido, que é o empresário, é quem cria riqueza, não é? E pronto, e vemos aqui este incentivo que a Telma acabou de explicar e já agora Small Mid Caps é o que está na lei, portanto, e não pequena e média empresa. Portanto, fazendo aqui a defesa. Não, mas eu estou a tentar que está daquele lado perceba o que é que estamos a falar. É muito pouquinho, é tudo muito pouquinho, não é? Portanto, este incentivo é claramente muito pouquinho, até porque o meu Euribor está a baixar, portanto, na verdade, o incentivo não é assim tão interessante. E quando vamos olhar para o IRC e a grande mudança que se esperava, que era uma redução de taxa de IRC, a mantenha para um rato. Claro, é melhor pagar 20 do que pagar 21, é melhor pagar, no caso das Small Mid Caps, até aos 50 mil euros, pagar 16 do que pagar 17. Portanto, estas são as grandes mudanças em termos de taxa. E depois temos aqui uma alteraçãozinha significativa nas tributações autónomas. Já lá vou a essas. Mas o ponto aqui na questão do IRC, tanto para as pequenas e médias empresas como para as empresas maiores, isto é um primeiro passo, certo? Ou seja, mas é bom que as pessoas percebam isto. A ideia inicial do Governo era trazer o IRC de 21% para 15%. Certo. Depois de conversa com o Partido Socialista, propôs baixar de 21% para 17%. O PS não aceitou. Nós não sabemos agora qual é que vai ser o commitment, porque no Orçamento de Estado não foi dito. Aliás, a matéria saiu do Orçamento de Estado, felizmente. E agora a questão é perceber o que é que vai acontecer até 2026. Se o Governo vai ficar naquela primeira versão que tinha, que é baixar para 15%, ou se vai ceder ao Partido Socialista. Em todo caso, aqui as empresas não podem esperar muita coisa porque esta matéria fiscal é sempre discutida ou com o PS ou com o Chega. E voltamos ao que batemos aqui todos os anos. Desculpa, Camilo. Tu és um industrial brasileiro, decides investir na Europa, por afinidade escolhes Portugal. Sim. Viste que o programa do Governo tinha essa evolução da taxa de IRC e vês que no primeiro Orçamento de Estado, afinal, pode não ser bem assim. Sim. E vais investir aonde? Pois. A indefinição que cria e o desincentivo que isto traz. Claro, e esse é o grande problema, é esta instabilidade fiscal que nós vivemos sempre, não é? Que impede que as empresas tomem decisões a médio e longo prazo. Para além do pormenor que é, se a pessoa tiver memória e diz assim, então estes tipos tinham acordado entre o PSD e o CDS e o Partido Socialista uma baixa do IRC
quando foi do período da Troika. E depois chegou António Costa, mudou tudo. Ou seja, não há aqui previsibilidade nenhuma fiscal. O IRC devia ser 19% nessa altura. Exatamente. E, portanto, a imprevisibilidade fiscal é total e isto é uma coisa que desincentiva investimento estrangeiro. Claro que o sinal é positivo, claro que uma diminuição de 1 ponto percentual é interessante. Para as PMEs é significativo até lucros de 50 mil euros pagados a 6 em vez de pagados a 7. Sim, faz diferença. Espero que contribua para que essas empresas não inventem, não é? Porque temos sempre esse problema que as pessoas inventarem. Não se esqueças do que ias dizer. Deixa-me só olhar aqui para o gráfico. Considero que o Orçamento de Estado salvaguarda os interesses das empresas. Nunca pensei nisso, está com 18,5%. Não, até é significativo, 47,7%. E sim, 33,8%. Desculpa. Porque na verdade é não. Pois, é verdade. Porque no IRS tivemos aqui impactos muito interessantes, a Isabel fez aqui uma boa explanação disso. Em termos de IRC, temos esta reduçãozinha. Esperemos sinceramente que contribua para que as empresas inventem cada vez menos na apresentação dos seus resultados, porque taxas de IRC altas levam a gastos errados na contabilidade das empresas, e isso tem uma consequência para além da fiscalidade. Aliás, tivemos aqui um programa sobre isso. Não é? Exatamente. E, portanto, esperemos que este sinal seja positivo, mas claramente não é suficiente. Portanto, e não somos competitivos em termos de taxa de IRC quando comparamos com outros países. E é significativo o facto de olharmos para o IRS e ver que há alterações muito importantes aqui versus IRC, que é o parente pobre dessa história toda. Lá está o que o ChatGPT disse, não é? Porque claramente o empresário é o bandido, não é? Porque a pessoa esquece que... E é engraçado em Portugal... As empresas não votam, as pessoas sim. Não é? Pode haver eleições antecipadas, convém adoçar a boca ao eleitor. Mas é que o meu pai tinha uma expressão gira sobre um vizinho dele que era bêbado e dizia: vem o vinho que eu bebo, não vem os tomos que eu dou, não é? E isto aplica-se muito aos empresários portugueses, não é? Porque os empresários portugueses, quando não têm dinheiro para pagar os salários, metem do seu bolso e eles não recebem, não é? Mas isso ninguém vê. Porque quando tem um bocadinho de lucro, isso é que é notícia. Aquele bandido ganhou não sei quantos milhões. Não é? Exatamente. Bom, então vamos lá para as tributações autónomas, onde eu, de facto, aqui acho uma alteração importante. Tenho que dizer que eu nos programas matinais, defendi que as ações empresariais deviam recusar qualquer coisa que fosse uma baixa, que não fosse de 20% de tributação autónoma. Não foi de 20%, mas já aqui uma baixa significativa. Camilo, como sabes, estás a tocar num ponto que me é muito querido. Que é muito caro aqui ao corporate business. Porque a tributação autónoma é uma aberração. Claro. Para já, é imposto sobre o rendimento que se aplica a uma despesa. Ora bem. Por aí já não faz sentido. Faz sentido, sim, que alguns destes gastos, onde as empresas abusam, temos consciência disso, não sejam relevantes para efeitos fiscais, como era antigamente. Portanto, a tributação autónoma, e eu falo disto aqui muitas vezes, começou por ser 6,4%, que era precisamente 20% da taxa de IRC. Porquê? Porque algumas empresas tinham prejuízo. Claro. E abusavam. Graças a estas despesas. Então, para castigar, transformou-se esses 20% que não eram aceitos como gasto fiscal numa tributação autónoma. Hoje já ninguém se lembra disso. Portanto, hoje brincamos com as taxas, é à vontade do freguês, agora dá jeito de baixar um bocadinho. De facto, houve aqui uma alteração importante, não na taxa, portanto, a taxa baixou meio ponto percentual, portanto, temos o escalão mais baixo, passou de 8,5% para o 8%, o ano passado já tinha baixado de 10% para 8,5%. Temos o escalão intermédio que passou de 25,5% para 25% e o escalão mais alto de 32,5% para 32%. Apesar deste sinalzinho, que continua a ser uma grande aberração, porque estas taxas e estas tributações autónomas aplicam-se a gastos aceitos e não aceitos como gasto fiscal, e as viaturas são aceitas como gasto fiscal com valor muito baixo face ao seu valor de aquisição. Portanto, aqui depende se é uma viatura normal. Mas aqui na questão das viaturas, para efeitos fiscais, houve uma atualização importante, que era uma coisa que já não se fazia. Uma atualização muito importante para os escalões onde se aplicam as tributações autónomas. Finalmente houve inflação aplicada às viaturas. Né? Já havia na aquisição, não havia para efeitos fiscais. E aqui sim, porque os limites aumentaram 10 mil euros. E, portanto, o que é significativo? É significativo. E, aliás, eu trago aqui um exemplo que eu acho que a Carolina pode apresentar. Sim. Carolina, olha, já cá está. Okay, Carolina é a nossa gestora ali na Regi. Nós fizemos uma homenagem ao Volkswagen Golf, que fez agora 50 anos. E, portanto, juro que não temos qualquer patrocínio da Volkswagen, fica bem claro isso aqui, ok? Portanto, é só porque é um carro que todos os portugueses conhecem e que muitas empresas compram, porque é um carro normal, para uma utilização normal, não é um carro de luxo, e que custa à volta de 36 mil euros. Portanto, este carro
tinha um encargo fiscal com tributações autónomas segundo as regras de 2024. Eu fiz 4 anos porque é a vida útil do carro de 16 mil euros, de 20 mil euros. Quando tu dizes a vida útil do carro, para quem está do outro lado e não percebe, é o período que a lei dá para amortizar o valor da viatura. Sim, fiscalmente. É isso. Claro, Sim, o carro dura mais. Exato. Portanto, tinha encargos com tributações autónomas de 20 mil euros, considerando aqui gastos normais de gasolina, seguro, etc. O que levava a que muitas empresas convencessem os seus trabalhadores a receberem a utilização deste carro como uma remuneração em espécie tributada em sede IRS e que nós debatemos aqui muitas vezes. Aliás, nós no site da Betocnet temos um simulador para fazer estas contas e havia uma poupança de 16 mil euros entre a tributação em IRS versus tributação autónoma. Hoje, com as regras de 2020, ou previstas no Orçamento de Estado para 2025, com esta atualização de escalão, este mesmo carro vai ter, com os mesmos gastos, ao fim de 4 anos, uma tributação autónoma de 4.900 euros, que dá uma poupança de um regime para o outro de 15 mil euros em 4 anos. E que a poupança já, se houver uma tributação em sede IRS, é de 1.300 euros. Pois. Então, o que é que estamos a fazer com isto outra vez? A levar o custo de novo para a empresa, que na verdade é justo, claro. não é? Porque muitos dos trabalhadores têm o carro porque precisam dele para trabalhar, comerciais. Portanto, se nós olharmos para empresas que têm grandes frotas, de 200, 300 carros, isto faz diferença, não é? E há muitas no mercado. E muita diferença. E isto faz toda a diferença e não se está a camuflar a remuneração do trabalho por razões fiscais. E, portanto, vale a pena outra vez fazer contas em relação a estes carros. Não está clarificado, mas acreditamos que aplica-se aos carros todos e não aos carros comprados a partir deste ano. E esperemos que seja assim, porque sempre foi assim quando foi para aumentar. Portanto, é bom que seja assim agora. Vamos ver o que é que a especialidade nos traz. É o diabo e os detalhes, como dizia a Isabel. Exato. Mas claramente temos aqui uma medida que eu não vou classificar de muito positiva, porque a tributação autónoma é e será sempre uma aberração à natureza. Claro. Há aqui outra medida interessante no que diz respeito às tributações autónomas, que as empresas, quando têm prejuízo fiscal, está previsto que as tributações autónomas sejam agravadas em 10 pontos percentuais. Okay. E foi prorrogado este não agravamento, desde que as empresas tenham tido lucro tributável em um dos 2 últimos anos e que tenham entregue as declarações fiscais a tempo e horas. Mas isto é positivo. É inaceitável que haja 40% das empresas que continuam a não apresentar resultados positivos. É inaceitável. Portanto, isto é uma medida positiva. Mas em vez de tributarmos autonomamente ou carregarmos nas tributações autónomas, não nas tributações autónomas, investam na fiscalização. Exatamente. Devia de ser tributado de outra forma, não desta maneira. Isto é uma estupidez. Não é? Bom, antes de nos irmos embora, como já percebeu, o programa hoje está a demorar mais tempo, mas compreensivelmente. Nós tínhamos aqui muita matéria no Orçamento de Estado e eu penso que você, neste momento, com as 3 explicações que já ouviu, fica com uma ideia muito mais aproximada daquilo que vale o Orçamento de Estado e quais são as implicações que isto vão ter, não só a nível individual, bem como na empresa. Mas há um alerta que a gente quer fazer, que é, o orçamento ainda vai ser discutido na especialidade. Ora, e face ao nível de conflitualidade interpartidos que existe neste momento, eu tenho muitíssimas dúvidas que algumas intervenções cirúrgicas, como dizia o líder do PS, não sejam super cirúrgicas. Ou seja, o que nós estamos aqui a falar neste momento é com base naquilo que é a proposta do Orçamento de Estado. O que é que isto significa? Se houver alterações significativas depois da discussão na especialidade, nós voltaremos aqui para analisar alguns destes temas e até para lhe dar os valores certos. Isto é um alerta que quero deixar. Isabel, tudo somado e diminuído, nós temos muitas alterações no IRS, que é aquilo que a pessoa que vai votar, se houver eleições antecipadas. Temos menos na questão dos benefícios fiscais das empresas, embora vá no caminho certo, e também temos menos a nível daquilo que é a tributação dos lucros das empresas. Sim, Camilo. Este Governo, pela primeira vez, fez uma coisa que há muito tempo nós vimos a contribuir, explicando, que é, há uma necessidade das pessoas compreenderem a informação. Sim. E tende-se a confundir informação com conhecimento. Mas para chegarmos ao conhecimento temos que partir da informação. O que é que está disponível? Fixem isto, por favor. oe2025.gov.pt. Tem uma pasta simplificada, um site interativo, explica o que é que se propõe para famílias, empresas, idosos, Isso é ambiente. Útil. Isso é útil. É útil. É útil nesta fase. Agora repita só, Isabel. Simples. oe2025.gov.pt.
consulte, vá lá ver, informe-se, estude. E é como o Camilo diz, há aqui muito pormenorzinho ao nível do IRS que vai gerar conflitualidade até ao nível da operacionalidade no portal da AT, atenção, e aproveita-se para lembrar que este ano a AT decidiu alterar os recibos verdes e a forma de o fazer. Deitou cá para fora um magnífico manual de 19 páginas, portanto, atenção ao nível de conflito que esta aplicação, eu até fico gaga, traz para o habitual utilizador destes sistemas, em que a possibilidade de erro é maior, ou seja, no anterior processo nós chegávamos, escolhíamos o artigo ao qual estávamos isentos de retenção na fonte ou isentos de IVA, consoante, e o sistema fazia a conta, não tinha como errar. Agora não, a gente escolhe, mas mete lá um número. Se a gente se enganar cá fora na conta, o recibo deixa seguir. Portanto, vai haver aqui para o próximo ano algum nível de conflitualidade que se dirá para 2026. Exatamente. Doutor Delma Curado, esta questão da recapitalização é uma preocupação que vocês têm na empresa? É uma preocupação genérica de todos os empresários, porque sim, na realidade... Estou a falar de consultores, que vocês aqui aparecem como consultores. Na realidade, todas as medidas que, como disse há pouco, que permeiem as empresas que criam valor, que têm lucros, que inovam, que empregam e que investem, são bem-vindas. Portanto, há um leque curto de benefícios fiscais, podemos ser mais ambiciosos na aplicação dos benefícios fiscais, não serem benefícios fiscais que operam no 407 para efeitos de apuramento de lucros tributável, mais benefícios fiscais diretos à coleta, que têm um impacto mais significativo naquilo que é a fatura que a empresa paga nos impostos. Impunha-se talvez uma revisão do sistema da transparência fiscal, portanto, do enquadramento em transparência fiscal, porque era suposto ser um regime equitativo e, na realidade, é cada vez um regime mais dispar em sede de IRS e em sede de IRC, portanto, e teoricamente devia ser neutro. Eu operar com a atividade que exerço em sede de IRS ou em sede de IRC deveria ser mais ou menos equivalente. Era essa a ideia quando a taxa de IRC estava nos 32%, em 1989, quando o IRC foi constituído, mas desde essa altura o IRS tem vindo a aumentar, não é? E o IRC tem vindo a diminuir. É significativo a redução que o José Pedro falou do 1%, mas estava muito pouco, porque na realidade nós precisávamos era de um choque fiscal, de uma diminuição significativa e do fim da progressividade que existe em IRC. É que o IRC é um imposto direto. Exatamente. E é um imposto proporcional, não é um imposto progressivo, portanto não tem objetivos de equidade fiscal. Portanto, a progressividade do IRC é um absurdo, na minha opinião. Não sei, Pedro, por acaso não tocámos neste tema. A mim faz-me impressão como é que as empresas não questionam a progressividade no IRC. Aliás, é ridículo, porque há um incentivo ao não crescimento das empresas. Exatamente. Portanto, se várias empresas pequenas se juntarem para ficarem mais fortes e mais competitivas a nível internacional, por exemplo, deixam de beneficiar do small mid cap. Né? E não só não há benefícios fiscais à fusão de empresas, benefícios fiscais efetivos que convidem à agregação, como, efetivamente, o IRC, que é um imposto direto proporcional, é, efetivamente, um imposto que não é proporcional, mas sim progressivo. Nós podemos ter a mesma empresa a pagar, se for uma PME com uma matéria coletável inferior a 50 mil euros, uma taxa agora em 2025 de 16%, mas podemos ter uma no Porto com um lucro tributável, vamos imaginar, 3 milhões de euros a pagar 24,5%. Quer dizer, uma diferença significativa, 16% de IRC, 24,5% de IRC. Esta diferença ao nível do imposto que é direto e que não tem objetivos de equidade fiscal, não faz sentido. E mais introdução de benefícios fiscais à coleta, portanto, a questão do CIFID, que foi demonizado, não é? Que a dedução à coleta dos 32,5%, o REFAI, a aplicação sucessiva do REFAI, que é uma coisa muito importante, porque eu posso aplicar sucessivamente REFAIs de vários anos, e isso é uma coisa que é relevante em termos do imposto que é apurado. Portanto, eu acho que todas as medidas que venham permitir que as empresas se tornem mais robustas à custa da sua própria criação de valor são muitíssimo bem-vindas. Zé Pedro, não falámos do... Sim, não falámos. Eu queria falar de duas coisas. Portanto, uma era essa do CIFID, até porque o REFAI é, sem dúvida, um benefício muito interessante. Interessantíssimo. Mas para uma empresa de serviços, por exemplo, e que até aposta na inovação, não tem aplicabilidade. E o CIFID era aí uma grande ajuda. Exatamente.
E o CIFID indireto, que não tem nada que ser demonizado, porque levava dinheiro direto para a inovação e permitia que as empresas que não tivessem capacidade de inovar, porque a sua atividade assim não exigia, podiam contribuir para que outros o fizessem e, portanto, não faz sentido nenhum. É certo, não sei se é certo, é falado que houve alguns abusos de alguns fundos de investimento. A mim faz-me alguma confusão, porque os próprios fundos são muito regulados e a consequência de fazer investimentos mal feitos é anular o benefício fiscal. E, portanto, esse fundo, a consequência para ele é dramática, é sair do mercado e perder todos os seus investidores. Portanto, não me parece que a lei fosse assim tão abusiva quanto isso. Eu acho que a história é outra. Não, porque é a lógica de castigar o capital. E era sobre o castigar o capital que eu queria falar, que é, agora temos aqui o incentivo à recapitalização, que a Telma explicou muito bem, e que pode reduzir a taxa de tributação autónoma dos 28 para os 16. Mas o grande problema é que quando nós entregamos o IRS, isto fica um alerta para os empresários, quando nós entregamos o IRS, a declaração não pergunta quer pagar menos imposto. Que devia perguntar, não é? Pergunta quer englobar este rendimento. E, portanto, façam contas. Porque, por exemplo, vale a pena englobar dividendos se não houver outros rendimentos de capitais, porque só se engloba de 50% e, portanto, dificilmente o IRS vai ter uma taxa superior ao dobro de 28%. Já não digo nada. Mas, agora, quem tinha a certeza que valia a pena englobar, pode já não valer a pena englobar outra vez, se tiver havido recapitalização. E é melhor fazer conta. E depois temos que combater esta coisa de que em Portugal podemos ter empresas sem capital. Para isso temos que incentivar quem tem que pôr dinheiro nas empresas. Sim. Porque se é castigado porque mete dinheiro nas empresas e recebe dividendos, então não metem. Mais vale ir investir noutra coisa qualquer, se calhar até no estrangeiro. E passamos a ter uma estrutura empresarial frágil. E financiamos na banca. E passamos a ter uma estrutura empresarial frágil, claro. Ora bem, como você percebeu, este programa está a demorar muito mais do que habitual, mas eu acho que vale a pena. Para mim, sinceramente, tenho que fazer elogio aqui aos participantes do debate, foi a análise mais interessante que eu ouvi até agora, mais miuçada daquilo que são estas três componentes que falámos, o IRS, o IRC e também os benefícios fiscais. Como lhe disse há bocadinho, nós vamos esperar que, pela aprovação na especialidade, porque se houver alterações importantes, voltaremos aqui. E já agora vou deixar ficar outra vez um desafio ao José Pedro Farinha, que é voltarmos à questão destes incentivos, os refais e também o CIFID para um dos próximos programas, José Pedro. Ainda não temos tema para o próximo mês. Pode ser esse. Pode ser esse, fantástico, consegui definir já a agenda do mês seguinte. Bom, foi o Corporate Business deste mês, Orçamento de Estado. No próximo, já sabe, vamos para os CIFIDs e para os refais, para os incentivos. Fique bem, nós voltaremos numa próxima ocasião. Muito obrigado.